Existem muitas espécies de cobras por aí. Algumas são extremamente perigosas e outras são até inofensivas. E com tantas assim, não seria estranho se algumas fossem bem diferentes, com características únicas e muito raras. Você já ouviu falar da cobra que pode voar e da raríssima cobra azul? Não? Então roda a vinheta. Que existem cobras com cores diferentes a gente já sabe. As mais predominantes são amarelas, marrons, pretas e vermelhas. Mas se eu te disser que existe uma cobra extremamente rara que é azul? Isso mesmo. Uma espécie de cobra chamada Trimeresurus, que é encontrada em alguns países da Ásia, já é rara por si só. Tanto que ainda não se sabe quantas serpentes fazem parte dessa família. Mas como se não fosse o bastante, dentro dessa espécie ainda existe uma víbora de coloração azul. Esses tons de azul variam, podendo ser puxado para o bebê ou até mesmo para um tom mais escuro, um azul caneta. Eu sei. Parece que a cor da Blue Pit Viper foi alterada no Photoshop de tão impressionante. A grande maioria da sua espécie possui o corpo todo verde e o único lugar no planeta onde você pode encontrar uma dessas é na ilha de Komodo. E essa coloração não muda conforme o tempo, como acontece em algumas cobras, que ficam diferentes quando trocam de pele ou quando são filhotes, por exemplo. Infelizmente a coitada está ameaçada de extinção, pois qualquer colecionador do mundo quer ter um exemplar na sua casa. Pois é, o homem não sabe apreciar a beleza na natureza, precisa pôr em uma gaiola para exibi-la como um troféu. No mercado negro, uma cobra Smurf dessa pode chegar a 10 mil dólares. No mundo animal, vários bichos são espertinhos, porém a rabo de aranha é a cobra mais malandra que você verá na vida. Como ela vive no deserto, não há muita comida dando sopa, por isso ela tem uma forma genial para encher a pança. A linguaruda balança a cauda, que tem um apêndice em formato de aranha. Assim, o passarinho desavisado pensa que vai fazer um lanche, porém o que ele não sabe é que ele é o alimento. Ao tentar comer a aranha falsa, a cobra aproveita e dá o bote. Muito viado! Caramba, impressionante, né? E mano, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, porque vamos combinar, né? Olha que coisa interessante. Essa espécie maluca foi descoberta no final dos anos 60. O Museu Natural de Chicago recebeu um exemplar da serpente e eles notaram que no final da cauda do bicho tinha um formato esquisito, que lembrava uma aranha. Mas como eles nunca tinham visto nada igual e nem tinham outro exemplar para comparar, ficaram sem saber se aquilo era uma característica da espécie mesmo ou se era uma mutação só daquela que eles tinham em mãos. Até que em 2008 conseguiram finalmente capturar um exemplar vivo e daí passaram a entender para que esse rabo tão peculiar servia, além de terem certeza que se tratava de um novo tipo de cobra. Até hoje, menos de 5 animais desses foram registrados pelo homem, sendo um dos bichos mais raros que existem na Terra. Se uma cobra já dá um medo na espinha, imagina centenas delas juntas. A cobra liga pode não ser tão rara. O que é raro é o seu ritual de acasalamento. Essas cobras têm um pequeno e médio porte, sua principal característica é as duas listras paralelas que cortam seu corpo. Mas a coisa mais interessante dessa espécie é quando elas se juntam para acasalar. E privacidade não é uma coisa muito importante para elas, já que dezenas e até centenas de serpentes se reúnem para reproduzir. Elas são encontradas na América do Norte. Quando fazem essa reuniãozinha, parecem formar um verdadeiro tapete de cobras. Imagina só se algum animal ou pessoa desavisada cai no meio dessa pegação toda. O bom é que elas não possuem veneno, mas a união faz a força, né? Quem precisa de alguma toxina quando está rodeada de passas? Duvido que alguém iria se meter com elas juntas assim. Porém, se falta veneno, o que não falta é sedução, já que as fêmeas liberam feromônios que atraem machos em massa. E lógico, no meio disso tudo, algumas tretas podem rolar, já que cada fêmea acaba entrando numa bola com 25 machos. Olha que safadeza! Depois do ato consumado, ela se distancia do local e procura comida em um lugar tranquilo para dar à luz. Agora difícil vai ser descobrir quem é o pai, né? Em uma única ninhada já foi registrado o nascimento de 98 cobrinhas. Veja essa cobra voando.
Se elas já são assustadoras o suficiente no chão, imagina uma delas vindo diretamente do céu. Pois é, uma espécie chamada popularmente de cobra voadora é encontrada em algumas florestas da Ásia e tem capacidade de saltar de árvores e plantas e simplesmente planar no ar por um certo período de tempo. Elas fazem isso para saltar de galho em galho e assim conseguir o seu rango mais facilmente. Mas como isso é possível? A serpente modifica o corpo deixando ele mais achatado, de maneira que ganhe certa aerodinâmica. Biólogos fizeram um modelo de plástico do animal para conseguir entender melhor como ela realiza essa proeza. Ela simplesmente retrai todo o seu corpo e gira suas costelas para frente. Dessa maneira, o formato que a cobra atinge pode ser comparado à aerodinâmica da asa de um avião, em escala reduzida, é claro. Além disso, para se manter no ar, ela faz movimentos com a cabeça de um lado para o outro, dando a impressão de que ela está nadando no ar. É, meu amiguinho, como se não bastasse ter que olhar para o chão com medo de encontrar um bicho desse, agora a gente também tem que se preocupar se alguma cobra não vai vir de cima. Deus me livre, e pensar que a gente tem medo de barata voadora. As najas são as cobras que mais aparecem em filmes e desenhos, porém o que pouca gente sabe é que existem várias espécies diferentes de naja, inclusive uma delas não é muito educada. A tal víbora sem boas maneiras é a naja cuspideira. O nome já diz tudo, né? Essa espécie que vive no sul da África, além de ser venenosa, não precisa necessariamente picar sua vítima para envenenar, já que ela consegue dar uma cusparada cheia de toxina que chega a 2 metros de distância. Falando em 2 metros, esse é o tamanho que ela pode atingir na sua fase adulta, já pensou? E seus pratos preferidos são pequenos roedores, lagartos e até outras cobras. Tá, mas como elas conseguem fazer isso? As suas presas possuem pequenos furos na parte dianteira que funcionam como uma pistola d'água. Assim elas conseguem ter precisão, alcance e controle sobre a quantidade de veneno liberado. E mano, ele é extremamente perigoso, já que possui uma neurotoxina que paralisa o sistema nervoso e aos poucos pode levar a vítima dessa para melhor. E morreu. Se o jato acertar o olho do azarado, a cegueira é certa. Por isso, muitas vezes, a naja cuspideira se preocupa mais em borrifar o líquido mortal do que atrás e dar um bote. Porque, vamos combinar, já não é fácil se livrar de uma cobra, imagine se você estiver cego. Sorte nossa que elas só vivem na África do Sul. Essa cobra que mais parece ter saído de uma animação é a Atris, popularmente chamada de víbora das árvores. São extremamente raras, podendo ser encontradas em algumas florestas de poucos países africanos. Ela é considerada uma das espécies mais bonitas de répteis, já que possui um corpo repleto de escamas que podem variar de cores diversas ou uma só cor, além de ter os olhos grandes para uma cobra. Felizmente, essas cobrinhas que não passam dos 80 centímetros gostam de ficar em lugares remotos e bem longe da atividade humana. Porque apesar de pequenas, elas são venenosas e uma picada dessa víbora pode causar hemorragias severas. A coisa boa é que, como elas são difíceis de encontrar, os casos de mordidas por essas espécies também são raros. Mas a coisa ruim é que justamente por isso não existe antídoto. Então se vê se animal é bom correr, pois ela é bonitinha, mas ordinária. Essa talvez seja a cobra mais diferentona da lista. Seu apelido carinhoso é cobra tromba de elefante, justamente por ter aparência diferenciada. Sua cabeça é larga e achatada e seu corpo é um dos mais largos no mundo das serpentes, além de ter um aspecto enrugado. Seu habitat natural é a Europa e justamente pela pele esquisita, ela é constantemente criada em cativeiro para a fabricação de roupas luxuosas. Nessa espécie, a fêmea é maior que o macho, podendo chegar a quase 2,5 metros. Elas se alimentam de pequenos anfíbios e também de peixes. Suas escamas são arredondadas e por ter um certo excesso de pele, elas dão a impressão que são mais volumosas do que realmente são. Tudo isso é usado a favor na hora de enfrentar um inimigo. Elas não possuem veneno, sua arma fatal é o próprio corpo que estrangula as presas com força. Como são bichos encontrados em rios e lagoas, podem ficar até meia hora embaixo da água numa boa. Pois é, olha o aspecto bizarro desse animal. Dá a impressão que a cobra comprou uma roupa maior que seu tamanho. E quando elas ficam enroladas, elas ficam parecendo uma jaca no chão.
enfiar o pé na jaca nesse caso poderia ser fatal. Mamãe no céu tem pão? E morreu. E aí, maníacos, qual dessas cobras você achou mais interessante? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os 2 últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Então é isso, até o próximo vídeo.